Terceira dica: repita elementos visuais nos seus posts. Pode ser uma moldura, um estilo de imagem, algum ícone ou um layout que você gostar, o que for. Mas como assim, Franz? Explica melhor. Bom, estilo de imagem, por exemplo. Talvez você queira que todas as suas fotos sejam preto e branco. É um estilo de imagem. Ícone. Talvez você use muito o ícone do coração nos seus posts. Repita esse ícone para as pessoas começarem a entender que aquele ícone tem relação com a sua marca. Por muito tempo, nos meus posts só tinha foto preto e branco e com aquele visual de granulado, sabe? Isso era parte da minha identidade visual. Hoje não é mais assim, mas isso foi parte da minha identidade visual. E por que isso, né? Porque a repetição gera identidade visual. As pessoas começam a relacionar aqueles elementos à sua marca. Então, quando elas veem algum desses elementos, elas podem já se lembrar da sua marca só de ter visto aquilo.